Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui no livro de Esdras, onde nós demos uma breve introdução do que significa o livro, o que nós podemos aprender sobre esse grande livro maravilhoso da palavra de Deus, desse grande personagem chamado Esdras. Aprendemos, o resumo sobre o livro, quanto Esdras foi pioneiro, foi modelo para o seu povo, foi catalisador e foi o mestre da palavra. Falamos sobre o papel de Deus também em Esdras, alguns líderes que ali estiveram e algumas lições de liderança você pode assistir no vídeo anterior sobre a vida de Esdras. Hoje nós vamos dar destaque ao rei Ciro, um outro grande personagem aqui de Esdras, capítulo 1, versículo 1. O texto sagrado diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, com bens, com gados, com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredac, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Então nós vemos aqui Ciro devolvendo os utensílios que foram retirados por Nabucodonosor da terra de Jerusalém, mobilizando o povo de Israel para retornar à sua casa e reconstruir o templo de Jerusalém, tudo isso mobilizado pelo Espírito Santo de Deus. Então, ao contrário do rei Roboão, o rei persa, um rei pagão, um rei gentil, Ciro, foi capaz de ligar-se com o povo de Deus, o povo de Israel. Primeiramente, ele demonstrou misericórdia e depois identificou-se com os valores e o seu coração se ligou com o coração do povo de Deus. Isso colaborou para fortalecer o seu reino e aquilo que Deus havia entregado nas suas mãos. Ciro, um rei pagão, um rei medo-persa, foi usado poderosamente por Deus para resgatar o povo de Deus no meio da sua nação, do meio da sua gente, e levá-los novamente à terra de Jerusalém. O que capacitou o rei Ciro a conectar-se com o povo de Deus? É a grande pergunta que surge no nosso coração. E Esdras nos diz o que ele praticou. Nós vamos ver aqui 6 princípios que o rei Ciro praticou através desse trecho, através da sua história, com relação a ligar-se ao povo de Deus. E nós podemos aprender que quem governa pessoas precisa se relacionar com elas, assim como Ciro fez com o povo de Deus. Em primeiro lugar, precisa ter humildade. Será que você é uma pessoa que tem humildade? Humildade, nós vemos aqui na vida de Ciro, por quê? Porque ele deu-se conta que a sua força vinha de Deus e que deveria honrar a Deus. Será que você tem dado conta de que tudo que você tem nessa vida, tudo que você tem de bom, você recebeu de Deus? Será que você tem se humilhado na presença de Deus, se quebrantado na presença de Deus e honrado a Deus com a sua vida, assim como fez o rei Ciro, para que poderosamente ele fosse descrito na palavra de Deus, fosse conhecido na história, mas também conhecido na história do povo de Deus?
Humildade é a primeira característica que nós vemos na vida de Ciro. Segundo lugar, vemos responsabilidade. Responsabilidade. Será que você é uma pessoa responsável? Será que as pessoas podem confiar coisas nas suas mãos porque você é responsável? Nós vemos que Ciro sentiu fortemente que deveria construir um lugar onde os judeus pudessem prestar culto novamente ao Senhor. Você vê isso no versículo 2, Ciro mobilizando pessoas do povo de Israel, mobilizando pessoas do povo de Deus, a voltar à sua terra, tudo isso sensível à voz de Deus. Ele mobilizou pessoas para construir um lugar onde os judeus pudessem prestar culto novamente ao Deus de Israel. Terceiro lugar, nós vemos a delegação de poder. Ciro, como um grande líder, um grande rei, delega poder, permitiu que aqueles que estavam dispostos a construir cumprissem a sua vocação, o seu chamado, a sua missão de retornar à terra de Israel e reconstruir os muros, o templo, reconstruir a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi. Em quarto lugar, vemos recursos. Por quê? Porque Ciro publica um decreto para apoiar os construtores e dar a eles os utensílios que haviam sido roubados por Nabucodonosor, que estavam sob os seus cuidados, porque os medo-persas, eles tomaram, conta do Império Babilônico, que havia saqueado Israel. Vemos ele providenciando recursos, ouro, prata, pedras preciosas, publicando um decreto para apoiar os construtores e devolvendo os utensílios que pertenciam ao templo de Israel. Vemos aqui integridade, restauração, reconciliação, restituição, o princípio da restituição, vemos aqui na vida de Ciro. E quinto lugar, mordomia, capacidade de administrar as dádivas das pessoas, capacitando-os a aplicar as suas energias em um bom propósito, que era reconstruir o templo do Senhor, a casa de Deus. Vemos uma capacidade de mordomia, de gestão, de administração por parte de Ciro, administrando a dádiva das pessoas, recursos, dons, talentos e capacidades. E em sexto lugar, vemos o princípio das prioridades. Por quê? Porque Ciro valorizou o que era mais importante para as pessoas. No caso daqui, o povo de Israel, o povo de Deus, a coisa mais importante era resgatar o culto ao seu Deus, ao Deus de Israel, ao único Deus verdadeiro, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vemos aqui prioridades, vemos aqui mordomia, vemos aqui recursos, vemos aqui delegação de poder, vemos aqui responsabilidade e vemos aqui um rei com humildade e quebrantamento diante de Deus. Será que você tem essas virtudes na sua vida? Será que você, como líder, como homem de Deus, mulher de Deus, tem essas características no seu coração, na sua vida, assim como um rei? Ciro teve, movido pelo Espírito Santo de Deus. Não foi por acidente que Ciro se dispôs a ajudar Israel. Muitos anos antes desses acontecimentos se manifestarem, Deus predisse, através do profeta Isaías, que Ciro iria abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis. Então nós vemos Deus levantando um rei que não conhecia até então o Senhor, mas conheceu o Senhor, deu a ele poder, autoridade, majestade, governo, soberania, mas depois quem moveu o coração de Deus segundo os seus decretos, segundo os seus propósitos, foi o próprio Deus, aqui se referindo a Ciro. Também Deus declarou: por amor do meu servo Jacó e de Israel, diz Isaías, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, te pus o sobrenome, ainda não me conheces, eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Também uma outra referência em Isaías 45, versículos 1, versículo 4 e versículo 5, toda essa menção, uma referência profética de quem foi Ciro e da importância de Ciro com relação à história do povo de Deus, a história do povo de Israel. Então, que nós tenhamos a lei da ligação, que nós tenhamos a capacidade de nos ligar às pessoas que estão debaixo da nossa liderança, da nossa influência, da nossa família, da nossa casa, nas nossas empresas, dos nossos negócios. Todo governo verdadeiro de pessoas
ele só acontece através da relação com elas. Uma lei de ligação, é uma das leis, 21 leis irrefutáveis de John Maxwell sobre liderança, e nós estamos aplicando aqui para você aprender a liderar, a influenciar positivamente e abençoar a vida das pessoas. Nós temos ensinado, à luz da palavra de Deus, que todo crente foi chamado para liderar, para servir e liderar pessoas. Por quê? Porque nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós fomos comissionados por Deus em Mateus 28, 19 e 20, para ir por todo mundo pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E a palavra de Deus diz que Jesus, saiu da boca de Jesus, que nos diz que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então Jesus está com você, você não está sozinho. Fique firme no Senhor, se ligue a pessoas, sempre com o propósito de abençoar, de influenciar positivamente essas pessoas. Que você seja uma bênção nas mãos de Deus, que Deus te use poderosamente na mão de Deus para alcançar os propósitos divinos, aonde Deus te enviar, aonde Deus te usar poderosamente, seja usado poderosamente debaixo da unção de Deus, da graça de Deus, do poder do Senhor e através da direção e do governo do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Quero mandar um abraço para o Nando Garcia, o Abel Lima, meu cunhado, a Daniele Timóteo, o Pérez Caio, a Carol Tai, que sempre está aqui, o Alan Dias, Luiz Fernando Roberto, nossos queridos irmãos. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Você que chegou agora no final, pode assistir novamente esse vídeo. Vai ficar disponível aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. E também vamos disponibilizar no Spotify, é só colocar na lupinha, procurar. Tudo junto, Igreja Casa na Rocha, tudo junto. Você vai encontrar dois canais. O canal do Pastor Giovanni e o canal da igreja. Siga-nos lá nos canais do Spotify, Google Podcast e mais de 7 outras plataformas de áudio. Você pode nos encontrar lá em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. No link de descrição também tem todas as informações do nosso ministério, tem as informações para que você possa lançar a sua semente, contribuir, investir no reino de Deus e abençoar esse ministério. Desde já nós te agradecemos pelo carinho, pelo afeto, por você estar conectado conosco, por você ouvir essa palavra. Pega esse link, compartilha através das suas redes sociais. E aqui embaixo também tem todas as informações da nossa igreja, Casa na Rocha, dias de culto, endereço da igreja, todas as informações para que você seja abençoado, seja cheio do Espírito Santo, para que você aprenda da palavra de Deus, cresça, floresça, se desenvolva no Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, um grande abraço, que o Senhor te abençoe desde Sião, que assim como o Senhor mobilizou, movimentou e usou poderosamente a vida de Ciro, rei pagão, segundo os seus propósitos, segundo o seu chamamento, segundo a palavra profética do Senhor, eu e você, que também estamos debaixo de palavra profética, sejamos usados poderosamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso, a fim de que sejamos uma bênção no reino de Deus, a fim de que sejamos uma influência positiva, abençoada na vida e no coração de outras pessoas, que Deus cada vez mais te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, restaure você, transforme a sua vida, multiplique as suas bênçãos, cumpra a sua promessa, sonhos e planos para a sua vida. A bênção, a graça e a glória do Senhor esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Sexta-feira, nós temos a Tarde da Vitória. Não perca, venha estar conosco em nome de Jesus. Hoje, às 3 horas da tarde, na Casa na Rocha, e às 20 horas temos o culto da juventude. Às 20 horas, culto Juventude na Rocha. Toda quarta-feira, culto da fé. Domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, 2 cultos para abençoar você. Dr. Camargo 4555 em Umuarama, Paraná. Igreja Casa na Rocha. Nossas redes sociais é bem fácil. Instagram, Facebook, YouTube, tudo junto. Igreja Casa na Rocha. Um grande abraço, Deus vos abençoe, um dia abençoado na presença do Senhor. Amém e amém.